Avete discipuli discipulaque, ego sum, Magister Cedric Aires. Tudo certinho? Bem-vindos ao Latim para Todos, onde você que é principiante aprende latim fácil através do método natural. Hoje nós vamos falar de um assunto importantíssimo, que é a voz passiva, que a gente vai ver em muitas construções daqui para frente no latim. Então, a gente nesse vídeo vai explicar a voz passiva tanto no português, para vocês pegarem a lógica, e aí por comparação a gente verá como é que se faz no latim. E no próximo vídeo, que eu vou postar amanhã, a gente vai ver o término finalmente deste capítulo, né, que a gente vai explorar tanto o locativo, que a gente viu no vídeo anterior, quanto a voz passiva, que a gente está vendo nesse vídeo. Então, vamos lá começar. Vamos continuar. Iam agora Julius prope Willem sua est. Então agora, Júlio está próximo da sua vila. Willem, acusativo singular, sua concordando. Servi, qui lecticam portent, feci sunt. Temos cá dois verbos, portent e sunt. Então, os servos estão cansados. Primeira oração, oração principal. Porém, queremos esclarecer quem são esses servos que estão cansados. Então, temos aqui uma outra oração. Então, os servos, os quais, pronome relativo, carregam a lecticam, acusativo, estão cansados. Dominus autem fessus non est. O Senhor, porém, não está cansado. É claro, né? Na moleza lá, na cadeirinha dele. Nam is non ambulat, pois ele não anda. Julius ab urso et davo portatur. Perceba que é um pouquinho diferente do que a gente está acostumado, né? A gente viu os verbos até o momento apenas terminando em T. Mas aqui temos essa continuação aqui. Isto porque tal verbo está na voz passiva. Então, vamos explicar agora um pouco a respeito da voz passiva no português e no latim. Então vamos falar agora um pouquinho da voz passiva. Como é que ela se constrói? Primeiro no português, para que tenhamos uma âncora, para depois vermos no latim. Então no português podemos dizer o seguinte, né? Marcos esmurra Júlia. Coitada da Júlia. Então nós vimos aqui, né, o verbo na voz ativa indica que o sujeito está fazendo esta ação ao predicado. Falamos também que esmurrar é um verbo transitivo, ou seja, esta ação, para ocorrer, ela tem que necessariamente partir de um sujeito e ser finalizada em alguma outra coisa diferente do que o sujeito. Ela tem que passar adiante para ser realizada, para acontecer. Se não há ninguém e nem nada para esmurrar, Marcos simplesmente não esmurra. É por isso que a gente diz, né, no mínimo ele esmurrou o ar. E aí no latim a gente viu que essa frase nós escrevemos Marcos no nominativo, Juliam no acusativo, ou seja, que recebe o comportamento, recebe a ação, e pulsat, que é a própria ação de um verbo transitivo, né, que para ocorrer precisa passar adiante para alguma outra coisa fora do sujeito. Pois bem, acontece que a voz passiva ocorre quando a gente quer, por algum motivo, seja lá qual for, dar a ênfase no ser que recebe a ação. Então, quando vamos falar da voz passiva, nós pegamos aquilo que receberia o comportamento e colocamos como o centro da nossa narrativa. Então perceba que na ordem lógica dos acontecimentos, tal como as coisas acontecem na realidade, o sujeito é aquele que exerce aquela ação e o objeto direto é aquilo que recebe a ação. E aqui a gramática está refletindo a ordem dos acontecimentos, tal como ocorre na realidade. Quando colocamos na voz passiva, queremos dar ênfase na vítima da história e quem recebeu.
Então, o sujeito da frase passa a ser aquele que recebeu a ação. Então, no português diríamos, Júlia é esmurrada. Construímos, do ponto de vista gramatical, com o verbo de ligação e o particípio passado. Mas deixemos de lado os motivos de por que fazemos assim no português. Então perceba que a gramática aqui não está mais refletindo o ponto de vista lógico. Do ponto de vista lógico, alguém tem que fazer essa ação e só depois é que Júlia vai receber essa ação. Porém, do ponto de vista gramatical, da narrativa, da ênfase que a gente quer dar na vítima, a gente representa o sujeito como sendo aquele que recebeu esta ação. Então, por exemplo, se você chega em casa e a sua casa está toda revirada, sem dinheiro, tudo quebrado, você diz, meu Deus, eu fui roubado. Você pega o telefone, liga para a polícia e diz, eu fui roubado. É secundário saber quem lhe roubou. O foco nessa história é você, a vítima da questão. Então você coloca a ênfase no fato de você ter sofrido a ação e não no fato em quem fez a ação. Claro que ao dizer eu fui roubado, nós poderíamos colocar isso na voz ativa de qual maneira? Alguém, alguma pessoa, algum desconhecido ou grupo de desconhecidos me roubou. Alguém me roubou. Então perceba que quando a gente coloca na voz passiva, o verbo na voz passiva, ele, de uma certa maneira, atua como se fosse um verbo intransitivo. A ação não passa do sujeito gramatical para uma outra coisa, mas a ação ocorre no próprio sujeito gramatical. Isto porque, como falamos, há uma certa desconexão entre a representação gramatical e a ordem lógica dos acontecimentos. Se o verbo significa, se a ação, se o comportamento significa ser esmurrado, o comportamento de ser esmurrado não passou do sujeito de Júlia para uma outra coisa, mas ficou na própria Júlia. Então, se ele não passou para uma outra coisa, nós não teremos um objeto nesta frase, um objeto direto. Não teve Júlia foi esmurrada e não teve uma outra coisa que foi esmurrada por Júlia. Não, o comportamento de ser esmurrado ficou na própria Júlia. Então perceba que nós não temos o objeto direto. E a frase se encerra por si só. Assim como diria Júlia dorme, ou Júlia canta, ou Júlia anda, ou Júlia voa. Júlia é esmurrada. É uma ação que fica na própria Júlia. Porém, nós podemos querer esclarecer a causa deste verbo, o agente da passiva. Quem fez esta ação de esmurrar Júlia? A maneira de como Júlia foi esmurrada. Então, como diríamos isso? Júlia é esmurrada por Marcos. Perceba então aqui que Marcos está fazendo uma função adverbial. Marcos está explicando como o verbo, a ação, foi feita. A maneira de ser esmurrada de Júlia foi sendo esmurrada por Marcos. Assim como diríamos, né? Júlia morre. É intransitivo. A ação de morrer de Júlia não passa adiante para outra coisa. Mas eu posso explicar a maneira de como Júlia morre. Júlia morre afogada. Júlia morre de fome. Júlia morre de medo. São explicações da maneira dela morrer. Ou, por exemplo, você liga para a polícia e diz: eu fui roubado pelo meu vizinho invejoso. Tranquilo por enquanto? Então vamos para o latim. Então, se a gente vai colocar a voz passiva no latim, a gente sabe que a gente quer dar uma ênfase narrativa, não àquele que executou a ação, mas na vítima da história. Então, Iuliam, que era o acusativo por ser o objeto direto, ou seja, o receptáculo da ação, passa a ser a estrela da nossa narrativa, do nosso drama. Então, Iulia passa a ser o sujeito da frase. E o verbo pulsat, a ação, para eu colocar na voz passiva, eu coloco pulsat, tal como estava,
E eu coloco simplesmente uma pequena adição. O R no final. Pulsatur. Calma lá. Até o momento, a gente trabalhou de maneira bem restrita os verbos da terceira pessoa e apenas da terceira pessoa, singular e plural, do indicativo e do imperativo, não é isso? E a gente viu que no singular a terminação é T, no singular, e no plural NT. Então, para a terceira pessoa, tanto do singular e do plural, a única diferença da voz ativa para a voz passiva é adicionar o R. O R. Então, independentemente do tema do verbo, né, primeira, segunda, terceira ou quarta, o final é só adicionar um R. Ponto importante. A concordância de número, se é singular ou plural, depende do sujeito gramatical da frase, ok? Então, se tivéssemos aqui, em vez de só Marcos bate em Júlia, tivéssemos Quintus e Marcos, nós teríamos que colocar o quê? Pulsant. Plural. Mas, independentemente de quantos fizeram a ação, se o sujeito na voz passiva é singular, então o verbo está no singular. Se fosse Marcos sozinho, que bateu não em só Júlia, mas em Júlia, at a Emília, o bicho tá doido mesmo, né? Batendo na mãe e na irmãzinha pequena. Então Marcos pulsa, singular, porque Marcos é uma pessoa só, e ele bate em duas vítimas. Porém, se fôssemos colocar essas duas vítimas aqui, teríamos que colocá-las, né? A Emília mais Júlia e Júlia. Teríamos que colocar aqui, então, no plural, pulsantur. Tudo bem? Só para não confundir essa da questão. Então, Júlia pulsatur. Júlia é esmurrada. E acabou a frase, né? Tem o mesmo efeito de um verbo intransitivo. A ação ocorre inteira no próprio sujeito, ela não passa para uma outra coisa externa ao sujeito. O ato de ser esmurrado não passa para uma segunda coisa. Porém, caso queiramos dar nome aos bois, expor o mala que bate na pobre da menina, nós podemos fazer uma explicação a esse verbo. Júlia é esmurrada por Marco. A Marco. Então temos aqui uma explicação adverbial do verbo. Então usamos a preposição a e colocamos o agente da passiva e colocamos o causador desta ação no ablativo. Este é o famigerado agente da passiva. Ou seja, na voz passiva, o agente não é o sujeito, mas o agente é uma explicação do verbo. Ou seja, tem essa função adverbial. Então usamos a preposição a se o som que vem depois é um som de consoante. E usamos ab, de onde temos ablativo, se o som que se segue é um som vogal. Para não ficar, né? A Emília. Então botamos a letra B para cortar a sequência vocálica, né? Então ab, a Emília. Ab, de onde tiramos ablativo. Por Emília. Lembrando, não confundir esse A aqui com A de direção, feito usamos no português, né? Eu vou à praia. Mas aqui temos mais um detalhe importante a dizer. Essa preposição aqui só vai ser usada para o agente da passiva, o famigerado agente da passiva. Isto porque ele não é o sujeito, não está no nominativo, mas está explicando o verbo. No caso de ser um ser humaninho, a causa, a explicação deste verbo. Se for um ser humano, ou algo, digamos assim, personalizado, algo que tem uma personalidade, né? Sei lá, um deus, ou... enfim, algo que tenha uma agência própria que a gente trataria de maneira humana. Contudo, se for um objeto, uma coisa não humana, nós não colocamos
a preposição. Simplesmente colocamos a palavra no ablativo e pronto. Talvez poderíamos dizer, né, que e se não for um ser humaninho mais uma coisa, ao invés de estarmos falando de agente da passiva, estávamos falando, na verdade, de ablativo de instrumento. Tranquilo, então? Qualquer coisa, deixa um comentário aí, que eu sei que é complicadinho essa questão. Vamos, então, lá voltar para o texto. Pois bem, voltando para a nossa frase. Júlio é carregado. E aí, se quiséssemos, já poderíamos encerrar a frase assim, né? Júlio, ele passivamente exerce a ação de ser carregado. Ou seja, o comportamento fica no próprio Júlio, o comportamento de ser carregado, e não passa para ninguém mais fora dele. Porém, queremos reconhecer o mérito, dar os louros a quem merece. Ele é carregado por uso e da o. Então temos aqui a preposição ab com o b, pois a próxima palavra, pois o próximo som que se segue é um som vocálico. Então precisamos colocar o b para não ficar auso, mas ab urso. Ablativo é da o, ablativo. Itaque is fessus non est. E assim ele não está cansado. Fessi sunt, cansados são. Cyrus et Leander. Nam e, pronome pessoal, no caso nominativo masculino plural, ou seja, eles. Cyrus e Leander estão cansados, pois eles. Duos magnos sacos humeris portent. Eles estão cansados, pois carregam. E aí o que é que eles carregam? Eles carregam sacos. Acusativo plural. O O com macron com esse Szinho aqui. Novamente, cuidado para não confundir com o ablativo singular, que seria só o O sem o S. Porém, esses sacos possuem duas características acidentais. Eles são dois e eles são grandes. E cá temos humeris, que se vocês lembram bem da sessão anterior, humeris significa ombros, no plural. Porém, a gente não está falando aqui in humeris, né? No ombro, em cima do ombro. Mas humeris aqui está exercendo a função sintática de um ablativo de instrumento. Ou seja, é a ferramenta, é o meio pelo qual eles conseguem exercer a ação de carregar. A ação de carregar está sendo executada através desse método, através desta coisa, dessa ferramenta, desse instrumento. Ou seja, Cyrus e Leander estão cansados, pois eles carregam pelos ombros 2 sacos grandes. E não vacui sunt saci. E os sacos não estão vazios. Afinal de contas, dá para você carregar tranquilo, né? 2 sacos vazios por quilômetros. Agora cheio, a história já é outra. Saci qui a Cyro et Leandro portantur magni sunt. Então, os sacos, e aqui temos 2 verbos, sunt, e temos portantur, não é isso? Temos o N aqui do plural, e temos o R para indicar que é a voz passiva. Ok? Então temos aqui 2 orações. Os sacos são grandes, oração mais tranquila, mais relax. Sujeito, verbo de ligação, predicativo do sujeito, os sacos são grandes. Mas aí queremos dizer, né, esclarecer para não deixar nenhuma coisa ambígua a respeito de quais sacos que a gente está falando, né, dizer que são grandes. Então, quais são os sacos grandes? Aqueles os quais, qui, né, substituindo saque, e sendo o pronome relativo vai concordar em número e gênero com aquilo que ele está substituindo, porém o caso dele vai ser independente de acordo com a função sintática que exerce na segunda oração. Então, os quais são carregados. Os sacos os quais são carregados são grandes. Beleza, tranquilo. O comportamento de ser carregado dos sacos não passa para nenhuma outra coisa. Mas aqui, novamente, queremos reconhecer o mérito, né, daqueles que carregam, dos agentes da passiva, dos agentes que possibilitam que tal comportamento seja passivamente exercido pelos sacos. Então temos aqui, eles são carregados por Cyro et Leandro, ambos no ablativo. E a preposição fica sem o B
a syro, pois o próximo som consonantal. Em diferença aqui que é o som vocálico. Ab urso, a syro. Vamos lá. Os sacos os quais são carregados por Ciro e Leandro são grandes. Mas sacos quem Cyrus portat non tom magnus est quam sacos qui a Leandro portatur. Vamos lá com calma. Esqueci de marcar o outro verbo aqui, o est. Então, vamos prestar atenção nas orações. Mas o saco não é tão grande. Qual é o saco que não é tão grande? Eu quero especificar. Afinal de contas, nós temos 2 sacos rolando aí nessa história. Então, temos aqui uma outra oração para explicar. Sacos quem Cyrus portat. Quem está substituindo sacos. Então, o pronome relativo, que está no singular, está no masculino, pois concorda com sacos, porém, ele está no acusativo, porque nesta outra oração, o sujeito é Cyrus. Cyrus carrega, exerce essa ação ativamente, e essa ação é transferida para o objeto. Aquilo que Cyrus carrega é o saco. Então, o saco, o qual Cyrus carrega, não é tão grande. Não é tão grande quanto o saco, o qual é carregado. E aqui temos a voz passiva. Porém, como a gente está falando de 2 sacos e 2 pessoas carregando, é muito importante que esclareçamos quem é que exerce essa ação, qual é o agente da passiva. Então, aquele que age de modo que possibilita o pronome relativo qui de exercer passivamente essa ação é Leandro. E aqui, novamente, Leandro começa com som consonantal, A sem B. Itaque, e assim, Cyrus non tam fessus est quam Leander. E assim, Cyrus não está tão cansado quanto Leandro. Cornelius non est fessus, nam is equo vehitur. Então, Cornelius não está cansado, pois ele, ou seja, Cornélio, é carregado. Vehitur. Esse R para indicar passiva. E aí, como ele é carregado? Ele é carregado pelo cavalo. Equo faz a função de ablativo de instrumento. Equo não é um ser humaninho, então ele não tem direito de receber a preposição a ou, como é uma palavra que começa com vogal, a preposição ab. Mas ele é o cavalinho, é o instrumento meio pelo qual a ação de ser carregado consegue ser feita. E lembrando, caso quiséssemos, não precisaríamos esclarecer que ele está sendo carregado por um eco, viu? Poderíamos simplesmente dizer is vehitur. A voz passiva, ela não exige o esclarecimento do instrumento ou do agente da passiva. Julius lectica vehitur. Então, novamente aqui. Júlio é carregado. É carregado por meio, através de a lectica. Então, a lectica é o que explica como ele é carregado. Não sendo a lectica um ser humaninho, não tem direito a... Servi ambulant. Os servos andam. Dominii verhuntur. Os senhores são carregados. Então, os servos andam. Um verbo intransitivo. A ação não passa para nenhuma outra coisa. A ação de andar é feita no próprio sujeito. E senhores são carregados. Né? Voz passiva. O R da voz passiva e o N do plural. Senhores também, estando na voz passiva, tem meio que essa conotação de um verbo intransitivo. Medus ambulat, nam is servus est, neque equum habet. Então, Medus anda, pois ele é o servo e não tem cavalinho. Pois bem, pessoal, chegamos agora ao final do assunto da voz passiva. E aí no próximo vídeo a gente vai ver o restante desse capítulo, que vai explorar tanto a voz passiva quanto o caso locativo, ok? Então qualquer dificuldade, deixa um comentário aí que eu tento ajudar vocês, tranquilo? Até a próxima. Valete!